Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Rocha, professor de Geografia aqui do IDEG, e este é o nosso prometido vídeo sobre os dados que a gente já tem disponíveis do Censo 2022 do IBGE. Então, para o pessoal que está fazendo os cursos, pessoal que já fez cursos, eu tinha comentado, né, em alguns dos nossos grupos que a gente ia fazer essa atualização. Demorou um pouquinho mais, né, do que eu tinha dito, mas porque a ideia era justamente aguardar até onde desce, né, para ver nessa divulgação, que é normal, né, em relação aos censos, nessa divulgação aos poucos dos dados, mas que está um bocado mais assim a conta-gotas, né, especialmente em relação. Bom, o próprio censo já atrasou, né, o censo 2020, do censo 2022. Então, isso é um apanhado do que a gente tem disponível até o momento, não de toda a informação censitária, mas do que eu acho que é o mais relevante daquilo que a gente tem que conhecer, tendo em vista a proximidade agora das nossas provas. Então, a primeira coisa para gente ver é exatamente esta, ah, este título aqui, um bocado, quase um placar, né, do Censo 2022, e essa diferença entre 203,1 milhões de pessoas e 213,3 milhões de pessoas. Essa é a diferença entre o dado apurado pelo Censo 2022, é o que a gente tem aqui nessa série histórica, né, que vai... Essas tabelas são maravilhosas, a gente trabalhou anos e anos, anos, né, ainda até 2010, botar mais uma linha, é muito bom, né? Quem lembrar das aulas, a gente ia aproveitando para falar, né, sobre a cronologia e o processo de transição demográfica do Brasil. E a questão é que o Brasil chegou a 1º de agosto de 2022 com 203 milhões 62.512 pessoas enfim, a gente arredonda, né, e a própria divulgação tem arredondado para 203,1 milhões de pessoas. Os 213,3 milhões era o número que a gente tinha até 2021 da estimativa do IBGE, né, dado justamente que a gente estava aguardando o censo, ainda assim a gente não fica, para não ficar totalmente no escuro, a gente faz as nossas estimativas de população. E eu acho que o que chama imediatamente a atenção, e foi o que realmente ganhou muita visibilidade, muita publicidade, né, quando teve já a divulgação dos primeiros resultados do censo, é uma diferença de 10 milhões de pessoas, um pouquinho mais até, de 10 milhões de pessoas. Tá? O que esse número, antes de mais nada, confirma, né, essa tendência que a gente já vinha observando também nas projeções do IBGE, de que, bom, o Brasil, né, já vinha reduzindo depois de ter reacelerado. Tem um primeiro momento, né, só para a gente fazer uma rápida revisão, um primeiro momento que a gente pode englobar aqui desde o final do século XIX até o censo de 1920, então 1872, 90, 900, 1920, que é um momento em que a gente tem períodos de forte crescimento demográfico, a taxa geométrica aqui de 2%, por volta de 2%, até bem acima de 2%, 2,91%, que, claro, há um componente de crescimento natural envolvido aí, mas a maior parte é a questão do impulso migratório que a gente vai ter nesse momento, né? Entre os censos de 20 e 40, o que a gente observa é que há uma desaceleração para 1,49, que não é, está longe de ser uma taxa baixa, né? Mas é uma desaceleração pelo fato de que há uma queda no saldo migratório, né? O que a gente tem, de fato, uma redução do saldo migratório em direção a 40, uma série de fatores, né? Fatores internos, como a mudança das políticas migratórias com Vargas, por exemplo, o modelo de cotas migratórias inspirado no que os Estados Unidos vinham fazendo desde os anos 20, o Brasil vai incorporar também, estabelecer limites anuais, né, de entradas por nacionalidade. Já no final dos anos 30, também, claro, a dificuldade da travessia do Atlântico com a Segunda Guerra limita a entrada, e isso afeta o saldo migratório, e o crescimento natural ainda não compensa, né, para a gente chegar nessas taxas. Vai passar a compensar depois, entre os censos 40 e 50 em diante, né? Censo 40, que é o primeiro censo realizado pelo IBGE. Antes a gente tem a Direção Geral de Estatística, né? O IBGE ele justamente surge no final dos anos 30, e o primeiro censo em 1940, e que compreende entre 40 e 70 a nossa explosão demográfica, né? Que a gente sai depois para 2,39%, 2,99% até 2,89% entre 60 e 70, quando começa a dar já os primeiríssimos indícios, né, de terceira fase de transição demográfica, de desaceleração do crescimento, até a gente chegar aqui na virada para o século XXI. E o censo de 2010, que já estava bem pertinho, né, do 1%, 1,17% de crescimento médio ao ano, né, a taxa média geométrica de crescimento anual.
O que já mostrava, se a gente pensar, né, do modelo da transição demográfica, das fases da transição demográfica, um país que ia encerrando, né, a sua terceira fase e entrando numa quarta fase relativa à estabilidade, né, que é aquela virada, né, que a gente associa também com a nossa janela demográfica. O que aconteceu com 2022 é que havia uma projeção, claro, que essa taxa ia cair para baixo de 1%, tá? Se a gente pegasse a projeção para 2020, mas caiu muito mais do que a gente esperava, para 0,52%. De novo, né, a gente tem um gap aí de 10 milhões de pessoas. E a primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar, e que é importante a gente pensar, é onde foram parar 10 milhões de pessoas dessa diferença entre estimativa um, os dados e os dados censitários. Não tem, claro, um único fator capaz de explicar essa diferença, né? A gente tem um conjunto de fatores, cada qual contribuindo um pouco e que agora, com o tempo, né, a gente vai ajustando e se dando conta ou descobrindo, né, qual é o peso um pouco mais preciso de cada um desses fatores. O primeiro fator, os dois primeiros fatores, a gente pode dizer, são problemas de natureza um bocado metodológica, né, que afetam a capacidade de estimar e de contabilizar a população nos períodos intercensitários, e mesmo durante o censo. O primeiro fator é o fato de que a gente não teve, entre o censo 2010 e o censo final realizado, era para ser em 2020, né, mas atrasou para 2022, a gente não teve entre esses censos a contagem de população. Tá? Que é comum, no meio do período intercensitário, você ter uma contagem de população, o que é um procedimento, vocês imaginem, né? Contar a população em um país do tamanho do Brasil está longe de ser um procedimento simples ou trivial, mas é um procedimento mais simples, né, do que de fato realizar um censo, até porque o censo não, a gente pensa, claro, no censo, a questão do tamanho da população, mas o censo é muito mais amplo do que isso, né? O conjunto de dados que o censo levanta é muito mais rico. A contagem de população é um procedimento mais simples, que é para ir justamente ajustando as estimativas, ter ali uma maneira de calibrar essas estimativas no meio do caminho. A gente não teve a contagem de população entre esses censos, foi cancelada a contagem intercensitária, o que já era feito ali já a partir de meados da década de 2010, que se agravou ainda mais com o tempo, ainda mais com o Bolsonaro, do corte orçamentário do IBGE. O IBGE não fez a contagem de população por falta de orçamento. O próprio censo, né, acabou sendo atrasado, depois, claro, tem o efeito da pandemia, mas se chegou a discutir, inclusive, o corte, né, de um conjunto de variáveis e tal. Tem um bocado que vai vir do censo 2022, algumas coisas que a gente vai continuar no escuro, por falta de grana, né, para cumprir proposta completa, né, do levantamento censitário. Então, a primeira coisa é que a gente meio que tem ali uma diferença muito grande, mas que surpreende ainda mais, né, se a gente não tem ali no meio do caminho algo para, como eu disse, calibrar as estimativas e, de repente, perceber alguma coisa que já estava se alterando no pós-2010. Um outro problema, esse de fato para o próprio censo, não do período intercensitário, e que é capaz de impactar, como disse, não os 10 milhões, mas uma parte desse número, é que esse foi um censo em que a gente teve historicamente um peso maior de domicílios fechados. O que quer dizer domicílios fechados? Enfim, o recenseador vai lá, não tem ninguém, ou a pessoa se recusa a receber os agentes de recenseamento. Para vocês terem uma ideia, só para comparar, o censo de 2010 teve um peso, né, de população estimada em domicílios fechados, que foi mais ou menos 2% do universo total. 2022 foi o dobro. Né? A gente teve cerca de 4% do universo total correspondendo à população estimada projetada para domicílios fechados. O que significa que há uma margem aí, para vocês terem uma ideia, em 2010, isso representava, né, uma população imputada de 2,8 milhões para domicílios fechados, a gente chegou a 8 milhões em 2022. Tá? Se a gente tiver uma variação disso, e a gente faz, imputa essa população em cima da média, né, de domicílio que você tem, de domicílio nos municípios, nas regiões e tal, mas se tiver uma margem de variação aí, né, você pode contar uma parcela já, né, desse número, dessa variação em relação à estimativa, pela necessidade de, enfim, compensar, né, de alguma maneira e chutar não é um termo certo, que segue uma metodologia, não é claro, nada aleatório, mas tem algum ajuste aí que
a gente teve por esse problema, e que reflete também o próprio ambiente político do Brasil, né? Um bocado, o IBGE publicou, né, notas sobre isso, desconfiança das pessoas, né? O que são os agentes censitários, estão espiando a minha vida, né? Que querem saber da minha vida, estão perguntando a porta de conhecer a minha vida, enfim, isso limitou uma parte, e como diz, são mais de 200 milhões de pessoas, 8 milhões foram imputados. Mas se a gente pensa proporcionalmente, a proporção foi o dobro do que a gente tinha tido em 2010. Para além dessas questões metodológicas e, enfim, que a gente tem, né, dos ajustes necessários quanto às estimativas e o universo verificado, a gente tem também impactos que podem ser associados à questão do número de nascimentos, né, entre 2010 e 2022. Né? A gente tem um padrão de natalidade e fecundidade, que, claro, a gente vai ajustando nas projeções e tudo, mas tem pelo menos dois fatores, três e quatro, né? Dois fatores que podem explicar uma retração acima do esperado do número de nascimentos, né? Assim, como os padrões de natalidade e fecundidade no Brasil. Primeiro, isso é o cenário econômico. Né? Então, a gente não pode esquecer, enfim, quem já fez aula, os teóricos e meio também, exercício, a gente volta e meia fala que a variação do cenário econômico influencia, né, a tomada de decisão sobre a natalidade. Então, períodos, assim como em períodos de prosperidade, né, você tende a ter algum incremento, mesmo que seja enfim, pequeno, mas de natalidade em alguns momentos de recuperação, principalmente, né? Mas no momento que você está em períodos de crise, sobretudo, enfim, um período prolongado, né? E que é uma questão, assim, não só dos números, da estatística econômica em si, mas da percepção que as pessoas têm sobre o futuro. Né? Afinal de contas, se eu tomar decisão sobre a natalidade, tem a ver com a percepção sobre o futuro. Então, se você olha, a coisa não está boa, né? Está sem grana e não tem perspectiva de melhorar e tal. Isso tende a reduzir a natalidade, né? Então, um processo de adiamento, que a gente pode dizer, e há ali o que se considera, muitas vezes, fica um contingente de natalidade represada, né, que acaba depois aparecendo uns picos na estatística depois, ou às vezes um abandono de um projeto de natalidade. Então, o cenário econômico que não, nessa janela intercensitária, né, e que não foi capturado também, como eu disse, por nenhuma contagem e nada que pudesse ajustar isso ali no meio do caminho, principalmente em diante, isso pode ter impactado, né, já podia vir impactando há algum tempo a natalidade num nível maior do que a gente esperava, do que nas estimativas e nas projeções. Também impacto sobre a decisão de natalidade acontece com crises sanitárias, né? Então, a gente teve, evidentemente, a questão a partir de 2020, com o Covid, né? E ao redor do mundo, né, a gente teve uma depressão de natalidade, vai ficar praticamente todos os países, há uma queda da natalidade, e isso está contemplado, já que o censo foi sendo adiado, né, entre 2020 e 2022. Isso a gente pronto, já tinha uma ideia, apesar de em cima disso não conseguir ter uma precisão, né, o que vai acontecer quanto à verificação, como eu falei, do universo do censo, mas você tem uma ideia já das tábuas de natalidade disponíveis a partir da pandemia, que houve uma queda muito grande do número de nascimentos no país. Mas o que a gente não pode esquecer também é que antes do Covid, e não é dizer que tenha o mesmo impacto, mas a gente também em 2018, por volta de 2018, a gente teve, isso também tem alguns pesquisadores que estão tentando estimar o quanto isso pode ter impactado, né, as tábuas de natalidade, mas, por exemplo, a crise associada à chikungunya, né, e como a questão da relação que você vai fazer, né, entre contaminação materna durante a gravidez, chikungunya, e os problemas de macrocefalia, por exemplo, né, que a gente vai observar em fetos e recém-nascidos. Né? Então, também há uma hipótese de que houve ali uma natalidade represada a partir de 2018 e que quando se esperava, o que é normal, né, estamos nessas situações que a natalidade completa, depois solta, né, e aí, pum, tem os pequenos picos. Só quando se espera, né, depois de um tempo, quando haveria uma normalização dos fatores que levariam, né, ao pico de natalidade, vem Covid. Então, essa combinação é que você vai ter. Natalidade representada a partir de 2018 com o chikungunya. Depois, quando se espera uma normalização da curva, pô, Covid. Né? E aí, Covid, que é um duplo impacto, né? Que é um impacto sanitário, um impacto econômico também, evidentemente,
Imagina, período de confinamento, o mundo todo sem saber muito bem o que vai acontecer, o que vai fazer, o que não vai fazer. Bom, especialmente no Brasil, né, em que o Brasil teve uma mortalidade bem acima, né, da maior parte dos países e uma reação para boa parte da população, né? Uma reação do governo brasileiro em relação à pandemia e gerou um cenário, isso, cenário de insegurança, né? De expectativa negativa, esquece a natalidade despenca. Então, assim como o cenário econômico, essas crises sanitárias também podem ter contribuído bastante, e contribuíram de fato, né? A questão agora é ajustar os números, ter uma precisão, como eu disse, maior em relação aos números para ver como é que isso também, qual é a parcela que isso responde por menos nascimentos ainda do que o esperado, porque já era esperado, de fato, né? Uma, uma queda da natalidade ao longo do tempo, a questão, né, do processo transicional, o amadurecimento do Brasil, a passagem do Brasil no processo de transição demográfica, mas isso ficou bem abaixo até do que se esperava. Um outro fator que a gente tem que levar em conta e que também foi levantado, mas que acaba, eu acho que sendo chama a atenção, mais uma vez, com os dados recentemente divulgados pelas estimativas das comunidades brasileiras no exterior, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo MRE, é o impacto do saldo migratório. Né? Então, isso também a gente não tinha, não tem, na verdade, né? Números perfeitos, mas pronto, eu pensei nisso também porque eu estava recentemente preparando o slide da aula, né, falar sobre isso no curso teórico. E o que a gente pode observar, se a gente compara aqui 2009, 2010, aqui em direção a 2012, e depois o crescimento da curva, e principalmente, né, nessa janela da última meia década, que também, como a gente viu, né, a gente poderia ter percebido isso um pouco melhor com contagem da população, é que aumentou bastante as comunidades brasileiras no exterior. Né? Se a gente pega 2010 como referência, a gente estava perto aqui tem 2010, né? 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 122.813, em um momento que vinha caindo a presença de brasileiros no exterior, por quê? Por conta de cenário de crise, principalmente nos principais destinos brasileiros, Estados Unidos, países europeus, né? Então, tinha caído já 2% em 2009 e 2010, e depois de 2010 2012 a gente tem uma queda de 39%, né? O que, vai lá, são 2 anos e tal, mas como proporção é impressionante. Lembrando que a gente está falando a partir de 2009, porque é o momento que começa essa série, né, dessas estimativas dos postos, dos postos consulares, dessa presença de brasileiros no exterior. É um trabalho muito bom, importante, muito legal. O MRE passou a fazer, que reflete essa diferença. A gente chega a 2022, né, com quase 4.600.000. Então, aqui, né, a gente tem, grosseiramente, 1,5 milhão de diferença. Né? É claro que não é 1,5 milhão perfeito, com um pouquinho menos nos números, mas tem que lembrar que são estimativas feitas e que, para a migração, né, isso é algo que a gente fala constantemente também, para a migração, existe sempre uma faixa ali que acaba não sendo registrada, né? Porque são migrantes em situação irregular, por exemplo, e tal. Então, a gente vai fazendo estimativas, ajusta e tal, mas esse número pode ser até um pouco. Provavelmente até um pouco maior. É claro que a gente tem que pensar como saldo, né? E aí lembrar também que nessa janela a gente teve nos últimos anos a entrada de cerca de, os dados mais recentes do aqui no apontam mais ou menos 400 mil venezuelanos no Brasil, também estimativos. Mas assim como também, pronto, voltando, né, à lógica de saldo, aí tem essa entrada de venezuelanos, mas em cenários de degradação das condições econômicas, é comum também, né, não só no Brasil, mas de maneira geral, é comum você ter imigrantes no país saindo, né? Como aconteceu, brasileiros que estavam no exterior e voltaram a partir da crise do pós-2008 e no auge da crise, ali por volta de 2012 também, né? Então, o que a gente tem que considerar nisso tudo, de novo, se a gente está falando, né, de uma margem ali que não bateu de 10 milhões de pessoas, é que há alguma coisa no barato, se a gente fechar os olhos para todo o resto, mas aqui, só nas estimativas do MRS, tem 1,5 milhão de brasileiros a mais no exterior do que a gente tinha em 2010. Né? Então, isso influencia, claro, o censo, porque o censo conta a população residente no Brasil naquela data, 1º de agosto, né, de 2022, que é a data de referência do censo. Então, o saldo migratório também é um elemento que precisa ser considerado nessa dinâmica. Está longe, né, de responder sozinho pelo número total, mas somando esses fatores, a gente começa a entender, né, onde, como eu disse, onde vão parar 10 milhões de pessoas entre estimativa e censo. Tá? Só para aproveitar que a gente tocou no assunto e pegar, né, esses dados que vêm sendo divulgados, aqui é só para o gráfico bonitinho, né, que o MRE faz para a gente, isso é um trabalho muito bom. De onde estão as maiores comunidades. Né? Então, não tem nada de exatamente muito novo,
em relação ao que a gente já conhece como padrão, né, da imigração brasileira. Os Estados Unidos, claramente, né, com quase metade da comunidade brasileira no exterior, é o principal destino, né, 900 mil pessoas. O que eu chamaria a atenção é essa consolidação de Portugal na segunda posição, né? E pensar em termos de proporção, se a gente compara, se você pensar em 2010, 2022, aliás, né? Por volta de 2010 já, né, com algum impacto da crise, retorno de brasileiros que estavam em Portugal, a gente falava mais ou menos um terço desse número. Então, em 2010 e 2022, triplicou a presença de brasileiros em Portugal. Dos principais receptores, a gente pode dizer que foi o receptor que teve o maior crescimento da presença de brasileiros, não à toa, aliás, né? Caiu há não muito tempo atrás uma questão discursiva sobre imigração Brasil e Portugal. Né? O Paraguai vem na terceira posição, com 254 mil, né, que é a questão da presença brasileira, principalmente no leste do Paraguai, associada à expansão da lavoura, e especialmente a lavoura da soja. O Reino Unido, né, que ficou durante muito tempo como principal destino europeu, e já agora claramente atrás de Portugal. A gente pode dizer, havia ali um empate entre Portugal e Reino Unido, né? Não, agora claramente Portugal é o maior destino europeu. O Japão, que tem o acumulado ainda da presença de brasileiros que foram, principalmente, esse número já foi bem maior no início dos anos 2000, né, que são as políticas oficiais de imigração do Japão. Depois, a sequência, a Alemanha e a Itália, né, com receptores europeus também, pronto, com algum destaque, a Espanha, a Alemanha e a Itália. Canadá, e depois, aqui tem uma coisa metodológica que foi interessante, né, que é essa separação, né, Guiana Francesa com 91.500 aparece na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na décima posição. Estou só conferindo se é no top 10 mesmo, das comunidades brasileiras. Eu digo que é uma coisa curiosa, porque a Guiana Francesa é França, né? Mas é interessante pensar que são dinâmicas migratórias diferentes. Uma coisa é uma dinâmica regional, né? Outra coisa é uma dinâmica em direção a outro continente. Mas só se vocês quiserem somar, a Guiana Francesa dá mais ou menos 91.500. A França, chamada França Metropolitana, tem 90 mil brasileiros mais ou menos. Então, assim, somar a França Metropolitana com a Guiana Francesa, que também é França, a gente vai a 180 mil brasileiros na França. Né? Então, pronto, só para que quisesse ajustar esses números. Tá? Como eu disse, não tem nada muito, muito diferente. Há uma retomada de alguns patamares, para 165 mil brasileiros da Espanha. É, Era mais ou menos semelhante ao que a gente tinha pré-crise, né? Aí caiu, ficou mais perto de 100 mil e voltou agora, né? Assim, na Alemanha, na verdade, a gente tinha alguma coisa pré-crise, mais por volta de 100, assim como a Itália e a própria França, mais perto de 100 mil. Então, os receptores em geral passaram por crescimento nos últimos anos, mas eu insisto no fato de que, tirando o Japão, né, que enfim, vem numa queda, né, desde, digamos, essa estagnação das políticas oficiais de imigração e o retorno brasileiro foi diminuindo esse contingente. Tem estimativas que dizem que no início do século XXI, esse número pode ter chegado até mais perto de 400 mil brasileiros no Japão. Hoje, mais ou menos metade dessa estimativa. O Paraguai, que é mais ou menos estável também, né, como eu disse, a presença no leste, associada à soja, mas nenhum caso é tão impactante, tão impressionante, né, como, pronto, mesmo muito abaixo dos Estados Unidos, mas em proporção. A presença, né, de brasileiros em Portugal triplicou. E não é dizer assim, desde 2010. Né? 2010, 11, 12 foi caindo. A gente pode dizer, e pegando as estimativas também do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, é mais ou menos 2015 para cá. E a gente teve, de novo, um salto, né, um crescimento e chegou a esse patamar. Okay? Bom, outra coisa que eu mencionei para vocês é que eu fui esperando, né, fazer esse vídeo para ver até onde dava, né, para a gente reunir as informações e não tem muito mais do que, mais ou menos, eu acho que tem uma probabilidade assim, de ser cobrado em prova do que os chamados primeiros resultados. Tem coisas muito, muito, muito interessantes que o IBGE fez nesse censo, no que diz respeito à população quilombola e população indígena, mas, por outro lado, assim, sendo pragmático em relação a esses dados, não acho que seja um tema, vou dizer que até hoje nunca foi tema de prova. Então, nesse momento, como eu disse, a ideia era a gente dar uma ajeitada nos dados, assim, chegando muito perto já das provas, um momento mais intensivo. Eu procurei concentrar, eu acho que é mais sensato nos concentrar nesses primeiros resultados mais gerais. O que eu acho que vale seguir acompanhando, né, em relação às divulgações do censo, pensando agora no horizonte não só da proximidade da prova, mas principalmente da continuidade também da preparação
e no interesse, afinal, dos rumos demográficos do Brasil. O que vai vir, certamente, né, para o que se espera do levantamento demográfico daí para frente, que eu acho que são informações que a gente tem que ir juntando ao nosso repertório, ao nosso conteúdo. Primeiro, a questão da taxa de fecundidade, né? Então, ver em que patamar se encontra a taxa de fecundidade do Brasil, porque com isso a gente consegue um bocado ajustar, como eu disse, a questão da queda mais acentuada de nascimentos e do padrão, né, que a gente espera que se a taxa de fecundidade ela oscila, evidentemente, mas ela é, digamos, menos volátil, né? Então, ela ajuda a te entender qual é o padrão que a gente pode esperar. E ver também, na verdade, para os próximos anos, né, como é que a taxa de fecundidade e a natalidade vão se comportar nesse sentido, né, de ver se em algum momento esse padrão de natalidade represada que a gente teve, né, por questões econômicas, questões sanitárias e tal, se isso vai levar a algum tipo de pico. Ninguém espera um pico sensacional de nascimento, alguma coisa assim, mas alguma recuperaçãozinha nos próximos anos. Pode ser que aconteça, mas é bom ter uma ideia como é que vai aparecer essa taxa já no censo 2022 porque ajuda também a gente posicionar, né, essa questão com o quadro de outros países, ver em que estado o Brasil se encontra, né, em relação a esse indicador. Um outro indicador que é muito interessante a gente ver onde é que a gente vai parar é a questão da razão de dependência. Né? Lembrando que a razão de dependência é aquela conta que a gente faz para cada 100 pessoas em idade ativa, quantas são fora das duas faixas de dependência. Dos jovens, abaixo de 15 anos, e dos idosos, acima de 65 anos. Por que a razão de dependência é um indicador importante para a gente acompanhar? Porque a gente já sabia, pela projeção do IBGE, que a partir de 2017 a razão de dependência voltou a crescer, ou seja, o que indicava o início de um processo de fechamento da nossa janela demográfica, de fim do nosso bônus demográfico. Atenção, início do processo. Né? Ninguém está batendo a janela demográfica, fechando imediatamente, mas a gente projetava que do que a gente tinha, né? Da projeção de 2018, que em algum momento, a segunda metade dos anos 2030, ia acabar a janela demográfica, o bônus demográfico do Brasil. Então, se a gente, quando a gente tiver esse número da razão de dependência e a gente puder comparar com a projeção, dá para ter uma ideia, e é muito provável, né, já sobre o efeito da população, do próprio número da população, que na verdade a razão de dependência brasileira provavelmente está pior do que a gente esperava, e que a gente vai fechar a nossa janela demográfica antes do que a gente esperava. O quanto antes, é que agora precisa ver o que vai acontecer. A mesma coisa vale para a projeção da população brasileira. Então, na última projeção que a gente teve, foi publicada em 2018 pelo IBGE, a ideia é que a população brasileira ia crescer até a década de 2040 e depois ia entrar no famoso inverno demográfico proposto, o termo proposto pelo Gerard François Dumont, que indica, né, esse momento em que a população, a depender simplesmente do crescimento natural, começa a cair. Né? Então, se a gente pensa que o padrão de nascimentos de fecundidade do Brasil provavelmente está abaixo do esperado e que o saldo migratório está se degradando, né, é bem provável que a gente tenha que ajustar a projeção e que a população brasileira vai começar a diminuir antes do que a gente esperava. E, finalmente, o que a gente também ainda não teve divulgado são dados que são muito legais e muito importantes para a nossa preparação. Mas também não sendo divulgados ainda, vai diminuindo bastante a probabilidade, né, de ser cobrado mais detalhadamente em prova. Tem a ver com a população urbana, né, a questão da situação de domicílio, então, do percentual de população urbana e tal, e a questão da mobilidade interna no território, né, então, das migrações internas no Brasil. Vamos ver como é que fica esse percentual de população urbana, como é que a gente compara, né, com o censo anterior e como é que isso afeta não só a mobilidade interna nesse sentido, né, do crescimento da população nas cidades, mas também entre regiões. Né. Mas, mesmo não tendo ainda essa divulgação de situação de domicílio e mobilidade interna, as migrações internas do Brasil, a gente tem pelo menos duas coisas que dá para tirar já dos primeiros resultados. A primeira delas é que a gente intensificou a questão da perda do peso metropolitano. Quer dizer isso que as metrópoles deixaram de ser importantes no Brasil? Não. Mas o ritmo de crescimento das metrópoles, que já vinha caindo, aquela coisa que o Milton Santos falava, da tendência de desmetropolização, desde os anos 80, as cidades médias crescem em média mais do que as metrópoles, porque as cidades médias aceleram o crescimento e as metrópoles vão retardando, a média das metrópoles, na maior parte das metrópoles, vão retardando esse crescimento. Chegou a um ponto de que algumas metrópoles brasileiras, a gente pode dizer, inclusive, alguns casos bastante significativos em termos de população, não só estão retardando o crescimento, como estão já em
números negativos. São Paulo, por exemplo, já cresce abaixo da média nacional, com 0,44, mas o Rio, tá vendo, perde população em relação ao censo de 2010, uma taxa de 0,13% ao ano. Não é a diferença do total dos censos, não. Isso aqui é uma média anual. Belo Horizonte também já não cresce grande coisa. Brasília cresce acima da média, assim como tem outros casos. Goiânia também cresce acima da média. Florianópolis, que entrou, né, no último regime como metrópole, cresce bem acima da média. Mas o conjunto das metrópoles, Rio, negativo. Belo Horizonte, abaixo da média. Recife, quase no zero. Porto Alegre, ligeiramente abaixo do zero. Fortaleza, abaixo da média. Curitiba, um pouco acima da média. Salvador, negativo. Campinas entrou também como metrópole. Goiânia, acima da média. Campinas, um pouco acima da média. Manaus, acima da média. Belém, negativo. Tá? Vitória entrou como metrópole, mas é mais recente. É, mas também nada, nenhum dos caras, tirando, né, quem está assim, tipo Goiânia, e mesmo Manaus e Brasília, as metrópoles já não têm nada comparável com isso aqui, tá? Que são as cidades que têm as maiores taxas geométricas. Né? 2, 4%, 3%. O que, que há em comum para essas cidades? Tirando, né, o caso de Florianópolis, que entrou nesse nível metropolitano no REGIC, a gente vai ver tipo Sinop. O que, que Sinop tem de interessante? É aquele caso clássico de cidade do agronegócio. Né? Boa Vista como uma capital de porte médio, assim como Palmas também, tipo Catalão em Goiás, né, que entra num eixo que soma agronegócio, mas também no eixo industrial de proximidade de Goiânia, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e Rio Verde, né, que a gente pode botar também nessa lógica. Macaé, com a retomada, Macaé Rio das Ostras, com a retomada das concentrações populacionais, com a retomada do petróleo, Petrolina Juazeiro, ligado a fruticultura, Rondonópolis, Dourados também, que Toledo também já é um caso de agronegócio. Ou seja, as cidades médias têm, né, entre as grandes concentrações, tá, as cidades médias têm um ritmo, né, bem superior àquele das metrópoles. Então, não só reafirma a continuidade dessa tendência de desmetropolização que o Milton Santos já tinha proposto, mas em alguns casos isso se agravou, essa perda de atratividade metropolitana se agravou ao ponto de algumas metrópoles entrarem em uma taxa média geométrica anual negativa para o período ter sido citado, 2010-2022. E o que a gente pode ver também, que acho que esse mapa é interessante, é não só essa questão da diferença entre as metrópoles e as cidades médias e tal, mas a questão da interiorização do crescimento. Né? Claro que ainda há, sobretudo nesse eixo aqui puxado por Florianópolis, chama atenção, mas batendo o olho nesse mapa, né, a gente percebe o grande eixo de crescimento em termos proporcionais, né, da taxa média de crescimento demográfico anual segue, né, a interiorização, o avanço da fronteira agropecuária. Uma coisa que eu reparei logo que eu abri esse mapa, né, para pegar, é tipo a questão da interiorização do Nordeste. Né? Você olha em relação ao litoral, né, que historicamente é a área de maior concentração, tem uma taxa inferior aos eixos de interiorização, ao Matopiba. Tá vendo aqui esse eixo do Matopiba, o eixo de São Francisco? Então há um padrão de interiorização do crescimento muito nítido também. Tá? Então, eu acho que é outra coisa, além, de novo, dessa relação metrópole, cidade média, de metropolização. Mas ver onde, regionalmente, dentro do território, a gente tem um maior crescimento. Ok? Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Como eu disse, eu estava esperando, empurrando, né, fazer esse vídeo para ver o que, que vinha mais do IBGE. Do IBGE não veio, como eu falei, nada, eu acho que assim, com muita probabilidade de prova, mas acho que valeu a pena esperar também, pelo menos para encaixar essa questão dos dados, as estimativas do MRE, das comunidades brasileiras no exterior, e entender um pouco mais nesse papel do saldo migratório como um dos fatores, né, uma das explicações que a gente vai ter para este gap de 10 milhões de pessoas, que foi assim, bombástico, né? Quando teve a divulgação do censo. Eu lembro todos os jornais que eu li, que eu vi, assim, todo mundo super concentrado nisso, né? E buscando explicar, tentar entender o que aconteceu. Então, a gente vai começando a ter já mais clareza, é claro, à medida que a gente vai detalhando também os dados citados, ainda mais clareza, mas para agora, é isso que eu posso propor para vocês, tá bem? É isso, pessoal. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência à espera desse vídeo, mas enfim, saiu em tempo. E até a próxima. Um grande abraço.